As tendências de marketing médico de 2025, chegou a hora de falar sobre o conteúdo mais esperado do ano, que é quando eu trago para vocês quais são as 10 principais tendências que você, médico que empreende, que tem consultório próprio, deveria estar a par ou, no mínimo, colocando em prática algumas delas. Há mais de 5 anos eu venho publicando esse vídeo das 10 tendências de marketing médico e, antes de mais nada, eu preciso te falar duas coisas que eu sempre repito todo ano. Esse vídeo aqui não é sobre achismo, então não é algo que o Vitor ficou pesquisando numa inteligência artificial ou perguntou para algumas pessoas ou tirou da cabeça dele, olha, eu acho que isso aqui é tendência. Então ele não é achismo, um primeiro ponto. E segundo ponto, ele também não é uma certeza absoluta, não é assim, olha, porque o Vitor enxerga que essas são as 10 principais tendências, você que é médico deveria fazer as 10. Só que eu te garanto uma coisa, nos últimos 5 anos, se você ainda não ouviu os episódios, as gravações anteriores dessas tendências de marketing médico para cada ano, a gente tem acertado praticamente todas essas tendências. Ou seja, seria interessante você colocar em prática a maioria delas, ou no mínimo ficar a par de quais são essas tendências. Será que nesse ano de 2025, esse médico empreendedor tem que ficar preocupado? Esse ano é de maior ameaça, principalmente por conta de, primeiro, uma economia que muitos especialistas falam que vai ser instável economicamente o país, e isso vai refletir na medicina. Segundo ponto, mais de 600 mil médicos, batemos então em 2024 essa marca de 600 mil médicos com CRM nas mãos ativo e caminhamos a passos largos de ser uma das maiores, se não a maior nação do mundo a ter médico. O que isso traz do lado positivo e negativo? Do lado positivo, maior assistencialismo à população, não vou julgar a qualidade por enquanto. Lado negativo, o que vai acontecer? Mais gente no mercado, muito mais oferta e a demanda continua a mesma, afinal está crescendo muito rápido o número de médicos, só que a população brasileira não está crescendo tão rápido assim, ou seja, é natural que o provento de todo mundo, seja da saúde suplementar, da saúde pública ou até da saúde particular, vai cair. Por isso é interessante você ouvir um podcast como esse para entender que sim, existem algumas ameaças, só que o cunho deste conteúdo aqui é para te trazer principalmente as oportunidades que tem no marketing médico, que ainda são pouco exploradas e que você deveria explorar. Sabe por quê? Porque se você não explorar, outro colega vai explorar. Então eu sempre falo, existe crise? Sim, no mercado médico existe crise? Até então não existia, mas muito provavelmente nesse ano, no próximo ano, no mais tardar, vai ter crise sim, vai cair o provento de muita gente, é o que a gente fala da bolha da medicina que vai estourar. Então existe a crise, com certeza, existe também essas ameaças, só que também existe um caminhão de oportunidade, que é o que eu quero te trazer durante todo esse vídeo, essas 10 tendências. Sabe por quê? De onde vieram essas tendências? Porque eu tenho uma mentoria chamada CRM Black, então se você não conhece, é a maior mentoria de marketing médico do país, aliás, de carreira médico, né? Porque ajuda esse médico a estruturar todo um consultório e a deslanchar tanto na área comercial, tanto na área de marketing, na área de gestão. Então nessa mentoria, a gente tem hoje, atualmente, mais de 400 mentorados que a gente consegue ver aquilo que alguns estão fazendo e que outros não e que estão dando muito certo. Então as tendências vêm disso. As tendências vêm dos últimos anos, com mais de 14 mil alunos médicos que a gente teve e que nós acompanhamos alguns deles e conseguimos enxergar todo esse ecossistema, mas principalmente de todo o mercado médico que eu vivo e também no mercado que eu participo ativamente visitando consultórios. Nos últimos anos a gente visitou mais de 100 consultórios de mentorados, de membros ali do nosso MedBoss também, ou seja, nós temos toda essa base empírica para entender aquilo que está dando certo e aquilo que não está dando certo. O que eu vou te pedir agora é papel e caneta na mão para entender profundamente quais são essas grandes mudanças que o marketing vai trazer para você e quais são essas tendências para o próximo ano. Vamos lá então, 10 tendências de marketing médico para o famigerado e tão aguardado ano de 2025. Em 2025, a primeira tendência que eu noto é a seguinte: todo consultório ter DNA de vendas. E aí eu tô falando assim, todo time médico tem um DNA de vendas ali dentro do consultório. A maioria dos consultórios médicos, aí a gente já sabe que isso dura por anos, ele tem um DNA de gestão, uma cultura, que eu posso até trazer, que eu acho que é mais forte do que DNA de gestão, ele tem uma cultura muito forte de prestação de serviço. Então, o que é essa cultura, Vitor? Basicamente, toda conversa que rege o consultório, ela é baseada em prestação de serviço, ou pelo menos 90, 95, 98% das conversas são
baseadas em prestação de serviço. Então, quando a enfermeira, quando a secretária, quando a recepcionista vai até a sala do médico, geralmente vai trazer algo relacionado à prestação de serviço. É chegar e falar: doutora, o paciente fulano de tal pediu se dá para encaixar ele amanhã, às 2 da tarde, que ele está precisando, ele vai ter algo relacionado ao trabalho dele, ele vai precisar estar presente amanhã às 2 da tarde. Podemos agendar ele às 2 da tarde? Aí a médica vai falar: olha, pode, não pode agendar. Aí depois entra a secretária na sala: doutora, tem um paciente pedindo para você enviar aqui o prontuário dele ou enviar de novo o pedido de exame, porque ele passou do prazo. Você pode enviar? Claro, posso enviar. Doutora, a gente quer saber se nós vamos trabalhar no feriado. Doutora, o paciente pediu tal coisa. Doutor, eu estou precisando de tal coisa. Ou seja, toda conversa, a cultura do consultório, ela é baseada numa prestação de serviço. Olha, o paciente acabou de chegar. Doutora, vai atender ele agora? Ou vai atrasar? E assim por diante. A maioria das conversas são de prestação de serviço. E uma coisa que a gente colocou muito em voga na nossa mentoria no CRM Black em 2024 foi mudar DNA de consultório. O consultório ter um DNA comercial ao invés de prestação de serviço. Como assim, Vitor? O que eu quero é que todo dia o teu time, inclusive você, tenha no mínimo uma conversa de olhar e falar: batemos a meta de faturamento de hoje ou não? Batemos a meta de faturamento da semana ou não? Trouxemos o número de leads, que é o número mínimo que a gente precisa para bater aquela meta financeira ou não? Quanto está o nosso custo de aquisição de paciente nessa semana? Quanto que está custando este mês os nossos leads? Nós conseguimos vender naquele serviço o mínimo? Vocês conseguiram bater a meta ou não? Ou seja, que todo dia tem uma conversa comercial dentro do consultório. Então a primeira grande tendência que eu trago para 2025 é médicos mais maduros em um quesito de gestão, mas principalmente comercial. E aí essa cultura ela acaba descendo em vários níveis até chegar na secretária, na recepcionista, na auxiliar de sala, na enfermeira. Por quê? Porque essa conversa é puxada pelo médico ou ele introduziu essa cultura. Isso foi uma coisa que a gente ficou batendo muito na tecla dentro da nossa mentoria. Se você não tem um DNA comercial, dificilmente você vai lucrar. Por quê? Porque o teu foco, o foco de existir no teu consultório, ele não é lucro. O foco de existir do teu consultório hoje, se você for parar para pensar, ele não é distribuir lucro e nem ter lucro. O teu foco hoje é prestar serviço. Ah, Vitor, mas você fala para mim então que eu vou ter que ter um foco, um DNA comercial ao invés de um DNA de prestação de serviço? Como assim? Eu tenho que falar sobre prestação de serviço, eu tenho que falar sobre os atendimentos, eu tenho que ter zelo pelo meu paciente. Isso eu sei, não estou dizendo para você deixar de falar, mas na tua cultura, o que precisa ser falado todo dia também é o comercial. Então eu falo ter um DNA de vendas. E aí onde que eu entro com a tendência de marketing médico? Uma coisa que a gente desenvolveu ali no nosso Med Boss e depois na mentoria, a gente fala muito sobre OCOs. Então são as oportunidades comerciais ocultas, aliás, OCOs, oportunidades comerciais ocultas. Quando eu falo para você ter um DNA de vendas em todo o time, é porque a gente já percebeu que dentro de um time num consultório médico, todo mundo tem que ser vendedor. É a secretária, é a enfermeira que faz alguma coisa, é a auxiliar de sala que faz alguma coisa, é a nutricionista, até a faxineira. Todos eles têm oportunidades de vendas ocultas que são gatilhos que todos os dias pacientes puxam conversa com uma dessas pessoas. Pacientes perguntam ou elas enxergam essa oportunidade e elas poderiam já começar a introduzir a venda de serviços dentro de um consultório. Consultórios que entendem que todo time, eu estou dizendo todo time, não é só médico e secretária, todo time tem oportunidade de vender ou no mínimo fazer o que a gente chama de pré-venda de serviços médicos, a gente consegue aumentar em muito o faturamento. A gente conseguiu notar que na mentoria, consultórios treinados para ter vendedores internos em qualquer área que ele seja, ou seja, ter um DNA comercial muito ativo, esses consultórios conseguem chegar até a incrível marca de mais de 70% de faturamento. Quem não gostaria? Se eu faturo um mês 100 mil, consegui chegar a 170 mil só porque eu mapeei, identifiquei todas essas oportunidades ocultas de venda e treinei o meu time para fazer essas vendas. Todo o time. Ou seja, eu não tenho mais papo ali no consultório, só papo furado ou falando de prestação de serviço. Atualmente, dentro do consultório, você e o seu time vai conversar muito ativamente sobre vendas. Todo dia o pessoal vendo, o time inteiro se bateu a meta de vendas ou não, se aquela pessoa teve alguma dificuldade na hora de vender porque viu aquela oportunidade oculta, mas acabou não fechando, então como que a gente vai fazer isso para amanhã melhorar? Se você não tem um DNA de vendas, você vai ficar para trás. DNA de consultório só de prestação de serviço fica muito para trás. Enquanto você, o que eu sempre falo é o seguinte, e eu preciso que você preste atenção agora, enquanto você deixa de colocar isso em prática, o teu concorrente está colocando em prática, ele está ganhando
no volume, tá tendo melhor margem, tá tendo maior faturamento, já ele vai te engolir e vai te comprar. Melhor se ele comprar, né? Porque no final das contas o que acontece com a grande maioria, 99,9%, o concorrente não te compra, simplesmente você fecha as suas portas. Então, DNA de vendas é a primeira grande tendência. Segunda tendência, consultor de vendas. Então, as três primeiras tendências ela tem a ver com o comercial. A segunda, ela é consultor de vendas. O que é o consultor de vendas? Durante praticamente toda a história recente, a história moderna da medicina, principalmente essa medicina do empreendedorismo, médicos que têm consultório ou clínicas abertas, existe uma figura crucial dentro desse consultório que se chama secretária. E a secretária médica, todo mundo sabe, secretária médica ruim acaba com a agenda e os proventos de um médico. A secretária é a chave de qualquer consultório, ela manda ali no ganho do médico. Hoje eu não tô bem, vou deixar de atender alguns pacientes. Eu já ouvi isso e muito. Médico que pegou secretária, deixando o telefone fora do gancho ou atendendo, fazendo corpo mole, porque ela não tinha nenhum incentivo, não ganhava bônus, não fazia nada, também estava mal, porque as pessoas estão mal de cabeça. Então é uma coisa que eu sempre falo, tenta na sua empresa, de alguma maneira, ajudar o teu time, nem que seja uma sessão de uma psicóloga por mês, ajuda o teu time, ajuda a tua secretária a evoluir, porque as pessoas estão mal no mental. Mas vamos voltar ao caso aqui. Então todo mundo sabe que secretária é importante. Só que uma figura que a gente ajudou médicos a desenvolver em 2024 e que eu vejo que vai ser tendência em 2025 é uma figura que a gente chama de consultor de vendas. O que é o consultor de vendas? Ele pode ser a sua mesma secretária que você já tem ou uma pessoa a mais que só vai fazer isso. Mas o consultor de venda é alguém que vai fazer o elo entre o médico, aquele serviço que ele tem, e o paciente que está do outro lado, só que com ainda uma consciência baixa sobre os serviços desse médico. Como assim? Pensa comigo, quanto mais você escala em marketing para trazer pacientes para o seu consultório, mais você vai trazer gente que não tem um nível de consciência alto. Você vai trazer pacientes ali que só ouviram falar de você, que não tiveram nenhum amigo que te indicaram o seu serviço, pacientes que nem sabiam que tinha uma cirurgia que ele pode fazer ou que você tem um programa de acompanhamento para ele. São pessoas que apenas viram na internet uma oportunidade. Olha, você tem dificuldade com sono? Vem aqui que eu sou médico do sono e ele quer saber mais. Ou seja, ele tem uma consciência muito baixa. Todo médico que na mentoria escalou muito o seu marketing causa um grande problema. Ele vai chegar em pessoas cada vez com um nível de consciência menor. Como assim, Vitor? Me explica mais que eu não entendi. Então agora eu vou te explicar. Quando você não faz marketing, é muito fácil você ter uma secretária que vende. É muito fácil você ter uma conversão alta. Por quê? Porque aquilo que a gente chama, né, o hang low fruits. Você só está pegando frutas baixas. Como assim? Você está pegando gente que o colega de trabalho indicou, falou, você precisa de um cirurgião de ombro ou de um médico do sono? Tá o Dr. Vitor, tá aqui o telefone dele, liga, ele é ótimo, se quiser eu até falo com a secretária dele para te conseguir um horário especial, um desconto. Você tá pegando gente que é familiar, você tá pegando gente que de alguma forma já te conhecia e que liga no seu consultório. E aí, nossa, minha secretária, Vitor, é um fenômeno. De cada 10 ligações, ela fecha 8 pacientes. Você fala para mim que 10, 15% de quem faz marketing é uma conversão boa, minha secretária consegue agendar 90%. Olha que fenômeno. Obviamente que ela é um fenômeno. Você tá pegando só as frutas baixas do pé. É difícil. Se eu tenho um pé, vamos pensar em jabuticaba. Se eu planto jabuticaba, eu tenho um pé, eu tenho as frutas baixas, eu vou erguer a mão para pegar essas frutas, não vou? Talvez não, essa fruta tá na minha cara, eu só estico o braço. Nossa, olha que jabuticaba gostosa. Só que à medida que eu começo a chupar todas as jabuticabas que estão baixas, que são as hang low fruits, agora eu vou ter que esticar a mão. Já vou ter que subir no pé ou subir numa escada para pegar essa fruta. Aí fica mais difícil. O que isso tem a ver com o teu marketing, com essa tendência de número 2? O consultor de vendas. Quando você quer escalar e quer ir para o volume, porque faturar 30, 40, 50, 100 mil reais até na medicina não é um jogo difícil. Se você for um bom médico, tiver uma boa estrutura e uma boa carteira de clientes e uma boa também carteira de serviços, vai dar certo. Tiver uma esteira de serviços, vai dar muito certo. Agora, quando eu quero escalar, quando eu quero trazer, ao invés de 3 pessoas ligando todo dia, ou 5 pessoas, trazer 30, 40, 100 pessoas para saber que eu sou um médico de sono, ou que eu trato varizes, ou que eu sou um cardiologista e tenho um programa de acompanhamento, ou que eu emagreço esses pacientes, agora eu vou precisar colocar tráfego pago ou fazer muito conteúdo. Agora eu já vou para uma outra seara. E ela é muito mais difícil. Que seara é essa? São as frutas que estão mais altas. Já não são mais as hang low fruits, são as hang high fruits, aquelas que estão altas. Essas são difíceis. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que está na internet navegando e que se depara com uma campanha que você fez online falando que você emagrece pacientes em Uberaba, essa pessoa talvez ela não te conhece. Então ela não vai mentalmente passar o cartão e falar, não, então eu vou agendar
agendar a consulta com ele, é R$1.000 a consulta, 500 já vou agendar, acabei de encontrar ele na internet, vou agendar. Não, essas pessoas precisam de um trabalho maior, de uma conscientização maior. Então é natural, o que eu preciso que você entenda de todo esse contexto que eu te trouxe. Se você quer ir para a escala, passar dos 100 mil de faturamento, 150, 200, 300 mil, você vai precisar de tráfego pago. Ou fazer conteúdo igual louco, é o que eu te falo. Você sempre está pagando, ou com muito conteúdo ou com tráfego. Pague com tráfego, porque com conteúdo é incerto, com tráfego é praticamente certo que você vai chegar em mais pessoas. Então você vai contratar a tua agência, você vai entrar na minha mentoria, você vai contratar a minha agência, porque hoje eu tenho uma agência de marketing médico, você vai aprender a fazer tráfego sozinho, não interessa, você quer ir para a escala. Quanto mais você vai para a escala, mais a sua conversão diminui. Antes, quando eram só os colegas de trabalho que indicavam pacientes, você precisava ter 2 indicações para ter um agendamento. Ó, minha secretária é boa, Vitor. De cada 2 pacientes que ligam aqui, ela fecha 1. Obviamente, você não faz marketing nenhum, só chega o paciente fácil. Sua secretária é o que a gente chama de secretária passiva. Ela só passa o cartão, é tiradora de pedido. O paciente liga, olha, eu quero o horário com o Dr. Vitor. O paciente, meu amigo, o colega de trabalho já falou para ele que a cirurgia custa 10 mil. O colega de trabalho já falou para ele que a tua consulta custa R$500. Ele só quer saber se tem horário para ele, ponto. A sua secretária, ela pode ser ruim, mesmo assim ela vai ter uma conversão alta. Agora, o jogo dos grandes, que é, Vitor, eu não quero ter meia dúzia de paciente na semana que vem de indicação. Eu quero ter meia dúzia de paciente por dia particular que vem, e aí eu preciso escalar no tráfego. Agora, eu vou trazer muitas pessoas, minha secretária vai converter bem menos. Antes ela convertia de cada 2 ligações uma, agora de cada 15 ligações ela converte uma, de cada 10 ligações, de cada 5 ligações ela converte uma. Então agora é o jogo das pessoas que sabem jogar o jogo profissional. Só que onde eu quero chegar com você? Essa tendência de número 2, a gente já testou muito na mentoria, para esse médico que vai para a escala, que ele sabe que essas frutas baixas, ela tem um problema. Ela é escassa. São poucas frutas. Imagina uma árvore, tem poucas frutas ali que você consegue pegar só esticando o braço. Agora, lá em cima, tem muita fruta. Só que você vai precisar de uma escada ou subir na árvore. Ou seja, tem um risco, tem um trabalho maior. É mais trabalhoso. Esse médico que sabe que tem mais fruta lá em cima e que ele quer pegar essas frutas, ele quer dominar o mercado, ele vai investir. Então ele investe em tráfego. Só que aí chega essa pessoa que tem uma consciência baixa sobre o médico, vai chegar a bater ali numa secretária que também não sabe vender tão bem. E aí o que vai acontecer? A conversão vai ser cada vez menor. Vou precisar de muita ligação, muito contato para fechar esses pacientes. E aí a gente entendeu que colocar um consultor de vendas é o caminho. O que esse consultor de vendas faz? Chegam esses leads aos montes, ou seja, essas frutas altas chegam sem consciência, todos os dias chega 20, 30, 40 delas e fala, olha, eu quero saber mais sobre essa técnica cirúrgica que o Vitor prometeu aqui no anúncio e que vai fazer com que eu sinta menos dor lombar, ou essa técnica não cirúrgica que vai fazer eu sentir menos essa dor lombar. Legal. Qual que é a diferença entre você ter uma secretária e esse consultor de vendas? A secretária, simplesmente, ela vai tirar algumas dúvidas, ela é passiva. O paciente pergunta, quanto custa essa consulta do doutor? Custa tanto. O doutor atende o convênio XPTO? Olha, o doutor não atende esse convênio. Olha, o doutor faz tal serviço, ele atende o Unimed? Não, ele não atende. Legal. Ela é muito passiva. O consultor de vendas é alguém que é muito ativo, é diferente. Ele vira para o paciente e fala o seguinte, caro paciente, você quer saber mais sobre essa cirurgia do doutor? Você tem 10 minutos para sentar comigo, para eu fazer uma call com você e te mostrar os slides, te tirar todas as dúvidas, te mostrar em detalhes como é que funciona e inclusive te fazer uma proposta? Olha só que interessante. É alguém que vai sentar, que vai ter uma apresentação, que vai ouvir esse paciente, por isso que é consultor de vendas, ele ouve antes de mais nada, ele vai ouvir esse paciente, vai triar esse paciente para ver se ele tem perfil para esse médico, só que todo dia ele está fazendo 5, 6, 10 apresentações de 20 minutos, 15 minutos, inclusive ouvindo o paciente, por que esse paciente está buscando, essa pessoa é treinada para vender, é treinada para tirar dúvidas, e ali ela está mostrando antes e depois, está mostrando como é que funciona a técnica, por que essa técnica ela é melhor do que aquilo que o paciente geralmente acha que deve fazer, ou seja, as coisas que outros médicos fazem concorrentes. Essa pessoa, ele é um consultor de vendas. Só que, obviamente, ele não vai vender a cirurgia. Vai virar e falar, quer fechar a cirurgia? Eu tenho uma proposta para te fazer. A proposta é, olha, como você ouviu até o final, a consulta do doutor eu consegui um desconto, eu consegui esse bônus, esse exame para você, essa biopedância, isso aqui, se você agendar a consulta. Se o consultor vê que aquele paciente triado da MET. Ou seja, a gente pega gente que não tem consciência nenhuma e por meio de uma call toda estratégica de venda, a gente consegue criar essa consciência. Por isso que a tendência de número 2 é consultórios começarem a ter esta figura do consultor de vendas para fazer esse marketing e essa abordagem comercial mais consultiva do que apenas aquilo que a secretária
secretária faz, uma secretária totalmente passiva. Esta é a tendência de número 2 e é claro, lembrando que na nossa mentoria CRM Black, todas essas tendências que eu trouxe para você, a gente tem todo o processo e a gente ensina a colocar em prática. Agora vamos para a última tendência comercial, que é a tendência de número 3 e ela também é uma tendência comercial. É o que a gente chama de secretária social. Dentro da mentoria, o que a gente notou? Que os médicos não estão sabendo usar o Instagram da maneira correta ou as mídias sociais da maneira correta. Eles estão no Instagram, eles estão nas mídias sociais buscando cliques, buscando visualizações de stories, mas pouca mesmo conversão. Como assim pouca conversão? Você já imaginou que você poderia ter dezenas de agendamentos todos os meses só no seu Instagram? Você vai falar, tá, eu já imaginei, mas como que eu faço isso? Tendo ali uma figura que a gente chama de secretária social. O que é a secretária social? Basicamente pode ser a sua secretária ou você vai contratar alguém, mais uma vez, para fazer isso. É alguém que vai ficar só no seu perfil buscando oportunidades de venda. Como assim, Vitor? Todo dia, um paciente novo que te segue, sua secretária vai chamar ele e falar, fulano, Joãozinho, oi, tudo bem? Tudo bem, Joãozinho. Olha só, seja bem-vindo ao meu perfil. Me fala uma coisa, como aqui eu falo sobre problema relacionado com sono, você tá com mais dificuldade para pegar no sono ou para manter um sono de qualidade? Você acorda muitas vezes durante o dia. Aí esse paciente vai falar, olha, eu tenho muita dificuldade de manter meu sono. Ah, que legal. Olha, eu tenho um conteúdo, eu tenho um vídeo aqui que te ajuda a manter no sono. Você me permite eu te fazer mais 2 perguntas para te ajudar? Claro. Olha, tua rotina é assim ou assim? Essa secretária, ela tá conversando com pessoas no direct, se passando por você médico, para depois ela falar, João, então eu posso te ajudar sim, me passa seu WhatsApp para minha secretária te ligar ou entrar em contato para te apresentar o meu programa de acompanhamento do sono, ou a minha consulta do sono, minha consultoria do sono, meu protocolo do sono, alguma coisa do tipo. Aí vai para qual secretária? Aquele consultor de vendas. Ou seja, eu tenho alguém na minha mídia social todo dia cavando oportunidades de venda. O que ela tem? Ela tem uma meta de todo dia falar com 20, 30 novas pessoas que estão te seguindo, ou que votaram em alguma enquete que você fez, ou que fizeram pergunta na sua caixinha de pergunta, ou que fizeram comentários. Ela chama essas pessoas no privado, ela já tem todo um script de conversa com essas pessoas para ficar conversando. Qual que é o intuito dela? Pegar o WhatsApp dessas pessoas para levar para o comercial fechar. O que é o comercial? Esse consultor de vendas ou a secretária. Esta é, sem dúvida nenhuma, a grande revolução que eu vi em 2024. Médicos que já têm essa secretária social, que é uma secretária só cavando oportunidades de consulta, oportunidades de venda dentro de uma mídia social. São médicos que explodiram. São médicos que seguem ali o que a gente ensina na mentoria, a fazer todo o funil, que eu vou colocar anúncios para as pessoas me seguirem, eu vou conversar com essas pessoas. Durante alguns dias essas pessoas vão começar a ver muitos depoimentos em anúncios também do que eu publiquei. A minha secretária social vai começar a conversar com elas e pegar o WhatsApp. A minha depois consultora de vendas vai chamar essas pessoas no WhatsApp, fazer uma apresentação de vendas. São pessoas que estão faturando muito alto e faturaram em 2024 e que eu vejo que em 2025 será uma tendência, o do secretária social, e que depende agora de você entender tudo isso que eu te trouxe e colocar em prática. Entender da importância disso e colocar em prática o secretária social. Agora nós vamos para a tendência de número 4. Essa daqui já não é mais uma tendência comercial. Essa daqui já é uma tendência em modelo de negócio. E essa eu até publiquei recentemente um conteúdo gigante sobre o tema que você pode encontrar no meu podcast e também no meu canal no YouTube, que fala sobre ela, que é programas de acompanhamento renováveis. Se você é médico em 2025, quer, como diz o interior, encher a boca do balão, você vai encher a boca do balão. Se você quiser fazer com que isso seja um catalisador de aumento de ganhos no seu consultório, pense com carinho em criar programas de acompanhamento renováveis. Uma coisa que também a gente ensina tudo, o playbook te dá o como fazer isso na mentoria CRM Black. Vamos lá. O que é esse programa de acompanhamento renovável? Independente da sua especialidade, na maioria delas dá, tá? E eu tenho certeza que você que está ouvindo do outro lado do podcast vai falar, não, mas da minha não dá. Porque é aquilo que eu sempre falo em todo episódio de podcast. Médico é um ser de crenças. Ele acha que só na cidade dele é uma crença, que ele jura. Você pode mostrar que não, mas ele tá jurando pra você que é. Não é coisa de você falar, olha, o céu é azul. Uma pessoa olhar pra você e falar, não, o céu não é azul. Mas moço, o céu é azul. Não, não é, vermelho. Ah, mas é azul, você tá vendo? Eu tiro uma foto. Aí eu paro alguém na rua, tá vendo que o céu é azul? A pessoa fala, é azul. Tá vendo? Ó, paro 10 pessoas pra te falar que o céu é azul. A pessoa continua olhando pra mim e fala, não, é vermelho. Por quê? Porque é crença. Eu sempre falo que se você é médico e quer ter sucesso, a primeira coisa que você deveria pensar no marketing é na tua cadeia de crenças. Enquanto você não mudar essa tua cabecinha aqui, as coisas não acontecem. E uma das crenças que os médicos têm, vou falar algumas das mais comuns. Na minha cidade, Vitor,
o paciente só atende por Unimed. Só dá pra você ficar rico com Unimed, só dá pra atender com Unimed. Aí você vai falar, caramba, cara, mas qual cidade você mora? Goiânia. Fala, Cacildes, Goiânia, que é a cidade que mais cresceu milionários nos últimos anos, cidade do agro, como é que só pode Unimed? Eu conheço, só em mentoria, deve ter uns 20 médicos de Goiânia faturando alto no particular, fora os de curso, de médico celebridade, tem dezenas de alunos em Goiânia, e você vem falar pra mim que você tem uma crença que acredita que em Goiânia não dá pra atender paciente particular, você tá maluco? Eu já vi Brasília, gente, cidade do, talvez um dos maiores PIBs do Brasil, per capita, cidade político, não, Brasília não dá, Vitor, só Unimed. Aí outra crença, particular, olha, minha cidade, tudo bem, Vitor, eu vejo muito depoimento dos seus mentorados que vivem em consultório particular, mas na minha cidade só dá pra viver de convênio, não dá pra particular, aqui o paciente não tem cultura de pagar particular. Aí eu vou falar, realmente, é um portal da tua cidade. Monteiro Lobato, ao invés de escrever sítio do Pica-Pau Amarelo, ele devia escrever o conto da tua cidade, ele é um portal, ali tem Saci Pererê, tem mula sem cabeça, inclusive tem paciente que não, todos os pacientes, todo mundo, você parar na frente, ele fala, eu não pago particular. Rapaz, eu vejo médico de cidade de 500 mil habitantes, de 30 mil habitantes, de 40, tem médico mentorada nossa, cidade de 40 mil habitantes faturando R$500 mil no mês, só com um programa de acompanhamento com paciente particular. E aí você vem falar pra mim que na tua cidade não tem como. Então as crenças são essas, inclusive, nós vamos agora entrar nessa nossa tendência de número 4, que é médicos têm certeza que programas de acompanhamento renováveis para a área dele e na cidade dele não dá certo. Não, aqui não dá certo. O paciente não quer isso aí, pelo amor de Deus. Mas já fez? Ah, não, mas eu ouvi falar, meu professor doutor falou para mim, pelo amor de Deus, vamos quebrar essa crença, vamos acordar para a vida. O dinheiro que você não ganha é pela crença que você tem, tá certo? Vamos lá. Programas de acompanhamentos renováveis. Esse papo aqui não é para todo mundo, é para aquele que está com mente aberta. Em 2024, a gente viu muito mentorado, inclusive a Fran Cabral, que é quem gravou um episódio com a gente no nosso podcast, no Médico Celebridade Cast, ela deu uma aula sobre isso. Ela faz os protocolos renováveis dela. Muito médico conseguiu escalar com um protocolo renovável, ou programa de acompanhamento renovável, que é melhor do que protocolo. É o seguinte, você que é um médico, vamos pegar um exemplo aqui que é o dela, que é o mais simples da gente dar. Você tem um paciente que quer emagrecer. Esse paciente, ele tem a opção de comprar um protocolo teu. Olha, Vitor, o meu protocolo, ele tem uma consulta comigo a cada 2 meses, 2 consultas com a nutricionista, 2 exames de biopedância, ele tem mais esse aí, entra no mérito cada um, tem esse injetável aqui dentro do meu protocolo, tem mais um personal, independente se o protocolo é pequeno ou grande, aqui eu só tô te trazendo um exemplo. E ele dura 2 meses e ele custa R$3.000 que eu divido para você em algumas vezes, ou você teve um desconto, vai custar R$2.700 no Pix, tá bom? Tá bom. Paciente, é o seguinte, a cada 2, a cada 3 meses, vamos supor que seja a cada 3 meses, esse protocolo ele se renova, minha secretária vai entrar em contato, você deposita o mesmo valor no Pix que a gente vai continuar te emagrecendo, tá bom? Eu vou te acompanhar para não dar efeito sanfona. Vai ter tudo isso aqui disponível no nosso cardápio. Cada vez que você renova, só de renovar eu consigo te dar mais 10% de desconto. Maravilha. Aí eu sou prova, enquanto eu gravava o podcast com ela conseguiu, a gente gravou ali durante 1 hora, ela mostrou para mim o e-mail de 2 renovações de paciente, ela fala todo dia assim, muitos pacientes renovando, ou seja, ela parou de viver aquele eterno jogo de correr atrás do rabo, eu preciso de mais pacientes hoje, meu Deus, e agora minha agenda? Não, o que você precisa é ter, pensa comigo, gente, para 2025, o que você precisa ter é uma carteira de 30, 40, 50, 100 no máximo os pacientes, mas vamos pegar o simples, 30 pacientes que renovem todos os meses os seus programas de acompanhamento, seja de emagrecimento, seja de hipertrofia muscular, seja de sono, seja protocolos de beleza, seja protocolos que esse paciente vai renovar para ter uma vida mais saudável, um paciente diabético, seja um paciente que tem hipertensão, seja um paciente que tem cólica, seja um paciente que tem dor em algum local, uma dor específica. Ou seja, esse paciente ele fica renovando, independente se o ciclo é a cada 2, 3, 4 meses, também não pode ser renovar durante um ciclo muito longo. Esse paciente ele vai renovando. Tem pacientes que vai deixar de renovar, o grande segredo é o teu churn ser menor do que a tua nova aquisição. Como assim, Vitor? Olha, eu tenho 30 pacientes ativos no meu programa de renovação, de acompanhamento renovável. Tenho 30 ativos, 30 pacientes. Todo mês, 10 deles não renovam. Ou seja, eu caio para 20. Só que todo mês eu coloco 11, 12, 15 pacientes a mais nesse programa. Então, se num mês eu tinha 30, 10 não renovaram, foram para 20, só que eu coloquei 15 a mais. Logo, eu tenho 35 ativos no programa. Você tem uma carteira ativa. Então, esses programas de acompanhamentos renováveis eu vejo que é uma tendência, porque na mentoria a gente teve alguns cases que já fizeram isso, e a gente está agora levando isso na mentoria como geral, para todos os mentorados. A gente sabe como fazer isso, sabe como te trazer todas as, independente da sua área, os meandros, e para
Pra mim, isso aqui é disruptivo demais. Isso é disruptivo. Se você tivesse como meta, Vitor, a minha meta é ter 50 pacientes numa carteira de tratamentos renováveis que se renovam a cada 2 meses. Se a gente dividir isso, 50 dá 25 pacientes renovando por mês. Vamos supor que o programa de acompanhamento custasse R$3.000. Se eu tenho 25 vezes 3.000, é 75 mil de ganhos, sem eu precisar praticamente atender um volume alto de novos pacientes. Eu só preciso agora garantir que eu coloque mais gente do que sai. Então todo mês está saindo 10, eu estou fazendo 15 consultas novas e colocando novos pacientes. É um modelão de negócio para quem tem cabeça aberta. Por isso que eu tive que fazer a introdução da mentalidade. Porque se eu não fizesse ela, nesse momento eu ia falar sobre essa tendência e a única coisa que eu tenho certeza que você ia falar é: entendi, mas isso não é para mim, na minha área, na minha cidade, na minha região, na minha especialidade, Você sempre pensa que é só no seu. E não é. Não é. Todo médico fala que na cidade dele, que as coisas não dão certo, que só a Unimed, na verdade, o meu problema não está na cidade, está nele, tá bom? Não esqueça dessa frase: o dinheiro que você não ganha é pela mentalidade que você tem. Vamos agora para a tendência de número 5. Saúde por assinatura. O que a gente pode notar, isso eu até comecei a notar isso fora da mentoria e depois alguns casos dentro da mentoria, muitos médicos já começaram a entender que eles podem ser o seu próprio plano de saúde. É claro, de uma maneira, mas não com uma escala tão grande. Mas eles começaram a vender as suas saúdes por assinatura. Como assim, Vitor? É oferecido aos pacientes alguns planos mensais, só que baratos, planos assim: olha, paciente, você vai pagar R$97 por mês. O que tem nesse R$97 por mês? Você pode usar uma consulta a cada mês ou a cada 2 meses, você tem acesso ao meu Close Friends, ou você tem acesso aos meus cursos online, aos meus conteúdos sobre as coisas da área. Nesses R$97 por mês, você tem acesso a mais esse grupo de WhatsApp, você tem acesso a horários VIP aqui na consulta, você tem acesso à minha nutricionista. Bom, independente do que for, você tem que quebrar a cabeça, mas imaginar que o paciente ele pode fazer algumas assinaturas para receber benefícios. E aí a gente, mais uma vez, quebra esse modelo de negócio convencional da medicina, que é fazer apenas por on demand. O paciente vai lá e quer uma consulta, tá lá, eu agendado. Não, o que eu preciso ter é carteira. Se você pensar, mas R$97 é pouco, é pouco. Agora imagina 2.000 pessoas na sua região pagando R$97 para ter esses benefícios todos os meses. A gente está falando de praticamente, vamos lá, fazer uma conta aqui. Se fosse 10 pessoas para fazer R$1.000, então 100 pessoas para fazer 10 mil, são R$100 mil. Com essas 1.000, com 2.000 pessoas, a gente está falando aí de R$200 mil de ganhos para o consultório, só de programas por assinatura. A gente já viu que alguns médicos já estão percebendo. Talvez de todas as 10 tendências, essa é a que ainda vai precisar maturar mais, ela depende de toda uma estrutura e um modelo de negócio diferente. Ainda são poucos cases no Brasil que fazem isso bem, mas já vi que é uma tendência e que ela é disruptiva e que alguns médicos no final do ano, igual quando eu falei sobre os institutos no ano passado, da abertura, e aí muitos começaram a abrir, eu vou receber alguns médicos falando que fizeram essa tendência. Agora nós vamos para a tendência de número 6. E essa tendência de número 6, ela é a seguinte: o médico sair do garçom para ir para o indicador. Como assim, Vitor? Sair do garçom para ir para o indicador. Eu sempre falo que a maioria dos médicos, eles deixam muito dinheiro na mesa porque eles são basicamente um garçom. O que é um garçom? O paciente chega até ele, aí ele olha e fala assim: fulano de tal, eu vi aqui que você vai precisar de um fisioterapeuta. Tá aqui, prescrição, vai lá, vem aqui, vou te indicar aqui. Doutor, porque o paciente, ele quer comodidade, ele não quer só que você fale que ele precisa de um físio, ele quer que você indique, ele vai te pedir a indicação: doutor, mas então me indica um físio. Tem aqui o Vitor, muito bom esse fisioterapeuta aqui, o Vitor. Aí o paciente vai agendar com o Vitor, porque ele confia em você, olha só que legal. O paciente agendou com o Vitor. Só que o que acontece cá entre nós? Esse médico, ele é um garçom que ele não ganha nada. Ele passa uma vida indicando para colegas médicos, para outros profissionais da saúde, para qualquer terapeuta, pacientes, ele não ganha nada. E obviamente que ele tem ali um juramento, ele fala: olha, eu não vou ficar indicando, porque a medicina não é comercial, eu vou indicar que eu não confio, eu não estou pedindo para você fazer diferente. O que eu estou pedindo é para você entender o ganho que você teria na mão de mapear, parar, porque eu sempre falo, uma coisa que você tem que ter em 2025, tempo para pensar no seu negócio. Eu sempre falo que você tem que colocar na agenda, não é assim quando dá, porque nunca dá. Vitor, mas a vida é corrida. Interessa. Isso aqui é o que vai te fazer ganhar mais dinheiro, empreender, ser mais feliz, fazer mais a diferença na vida dos pacientes. Quando você tiver tempo para pensar no negócio, você tem que colocar na agenda, meu amigo. Você tem que pegar o celular e travar 2, 3 horas por semana na agenda, mas um dia já específico. Toda quarta-feira, das 7 da manhã às 10 da manhã, ou das 7 às 9 da manhã, tá travado, que eu vou ficar rascunhando, vou ficar pensando no meu negócio. O que tá tirando dinheiro do teu bolso é você não ter tempo para fazer isso. Mas vamos retomar aqui. Se você tivesse tempo para rascunhar, o que eu ia te pedir para fazer dentro dessa tendência
tendência de número 6. Pegar uma folha e ver quais são aqueles profissionais ou aquelas demandas que você mais indica. Olha, eu indico muito acupuntura para os meus pacientes. Olha, eu indico muito fisioterapeuta, eu indico muito cirurgião que bariátrico para o meu paciente, eu indico muito psicólogo, eu indico muito TO para os meus pacientes. Maravilha. Rascunha, vê. Agora, você pensou no profissional, quais são as demandas que você indica para esse profissional? Olha, eu indico aqui o TO para os meus pacientes aqui reumatológicos, os meus pacientes aqui neurológicos, os meus pacientes... Tá bom, maravilha, entendi. Você vai desenhar, rascunhar. O que eu quero que você faça agora é chamar esses profissionais, não precisa ser aquele que você sempre indicava, alguém tão bom quanto ele, que você vai chamar e falar, olha, seguinte, eu tô te indicando muito paciente, o que eu quero agora não é ganhar comissãozinha do que eu indico. Porque aí não é comissão por comissão, não é isso que vai te fazer ficar mais rico ou menos rico. O que a gente pode fazer, que é um serviço diferenciado para esses meus pacientes, com 1, 2, 3 sessões do seu serviço, quanto que custaria esse pacote, porque eu quero começar a comercializar ele. Em vez de ser garçom, de eu só indicar e não ganhar nada, agora a gente comercializa. Olha, vou te indicar as 3 sessões com o fisioterapeuta, tá aqui as sessões, aí você pode passar para sua secretária ou você mesmo vender. Essas sessões é o pacote, 3 sessões vai custar ali os R$500, só que você já conversou com esse profissional, qual que é a porcentagem que você vai passar para ele ou qual que é o valor fixo, porteira fechada, valor fechado, que você vai passar para cada paciente que fecha. Essa é uma mudança de mentalidade que muito médico tem feito, que ele sai de ser um garçom que não ganha nada e agora ele tem como se fossem profissionais no time dele. Ah, mas Vitor, eu vou precisar contratar esse profissional, vou encarecer minha folha, não tenho tanta demanda assim. Não, de jeito nenhum. Essa pessoa vai prestar, ela vai ser um terceiro que presta serviço para você. Qual que é o ônus disso? Tudo, gente, a gente corre risco. Tudo nessa vida a gente corre, quanto mais dinheiro a gente quer ganhar, mais risco a gente tem que correr. Qual que é o risco? Agora você está se responsabilizando, você está falando que aquele profissional faz parte do seu time, você está comercializando, mas tudo bem, senão você continua sendo garçom e não ganha em cima disso, tá certo? Vamos lá agora para a nossa tendência de número 7. Tendência de número 7, ela é muito importante, porque agora a gente chegou, até que enfim, a gente falou de 2 temas praticamente, de comercial, as 3 primeiras tendências foram comerciais e as outras 3 outras tendências foram mais de modelo de negócio e serviços. Agora nós vamos falar de marketing. Qual que é a tendência então de número 7? Comunidade de pacientes. Se tem uma coisa que você deveria explorar mais no seu marketing, que vai ser benéfico para você, para o seu bolso, mas também para o seu paciente, para a Dona Maria, para o seu José que confia em você, é o fato de colocar essas pessoas para conviver entre elas. Pessoas que têm Alzheimer gostariam de conversar com outras pessoas que têm Alzheimer. Pessoas que têm qualquer comorbidade ou que têm algum sonho. Uma pessoa que quer fazer bariátrica, ela gostaria de estar numa comunidade de gente que quer fazer bariátrica, para trocar experiências, para ouvir histórias, para se sentir mais incentivada a fazer coisas. Então a tendência de número 7 que eu vejo é médico se preocupando cada vez mais em unir os pacientes que ele tem na carteira de pacientes dele em algum local, seja um grupo de WhatsApp, seja em uma aula mensal que ele vai dar. Então temos cases aí na mentoria de médicos que uma vez por mês ele é um médico assim, muito especialista em tontura. Uma vez por mês ele chama os pacientes que ele já atendeu para comentar uma atualização sobre tontura no Zoom, ambiente fechado para mais de 100 pacientes que comparecem nessas aulas. Essas pessoas começam a fazer perguntas, ele começa a ensinar cada vez mais e muitos deles agendam para retornar ali para o consultório. Ou seja, você usa a comunidade de pacientes para que esses pacientes fiquem cada vez mais fiéis a você, tragam amigos que precisam daquilo também e o principal, você faz a repescagem, faz com que eles voltem, né? Eles começam a consumir mais o seu serviço médico. Esse poder da comunidade ele pode ser exercido em vários canais, sejam esses canais mídias como o WhatsApp, mídias que vão agregar, pode ser canais num Telegram, ele pode ser em aulas que você vai dar, ele pode ser em encontros que você vai fazer físicos. Então esses encontros tem uma vez por mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses ali dos meus pacientes, para eles trocarem experiência, mas o principal que eu sugiro para você na comunidade, tenha pelo menos um espaço ali dentro, que não precisa estar ativo todos os dias, nem que seja uma vez por semana, para você trazer cases ali, para você dar espaço para Dona Maria falar para as outras pessoas que ela fez o tratamento com você, como foi a experiência, o que ela sentia antes, quais as dificuldades que ela está tendo, pedir ajuda para que os outros da comunidade ajudem. Só assim você vai ser líder. E eu vejo que o marketing em 2025 ele vai ser cada vez mais direcionado para líderes de grandes comunidades. Então se você, por exemplo, é uma dermatologista e tem uma grande comunidade de mulheres que se cuidam, isso é benéfico para você, até porque para os pacientes, para as pessoas entrarem nessa comunidade,
comunidade, elas precisam ter sido suas pacientes, ou só entra por indicação, então entra só quem é minha paciente ou pessoas que minha paciente indica. Olha, doutora, ou chega na sua secretária, tem essas duas amigas aqui que cuidam muito da aparência delas e que o que elas querem fazer parte da comunidade. Então tá aqui o link, entra na comunidade. Aí essas amigas você vai começar a gerar um valor enorme na comunidade, elas vão agendar. Até um tempo atrás elas nem queriam agendar com você, agora elas querem. Ou seja, comunidade é uma coisa fundamental que você tem que pensar para 2025. Nós já temos muitos casos de médicos que já entenderam isso, que já fazem isso de maneira ativa. Agora, a tendência de número 8, ela pega carona na tendência de número 7. A gente falou de criação de comunidades de pacientes. A tendência de número 8, ela é a criação de pacientes promotores, pacientes VIPs, aqueles promotores. Eu vejo que é uma tendência de marketing cada vez mais você selecionar o teu programa de pacientes VIPs. O que esse paciente VIP ganha? Esse paciente ele tá num grupo especial de WhatsApp, esse paciente ele faz ali o encontro de fim de ano na clínica, que a gente faz um brinde, a gente faz um coffee break, a gente faz um jantar. Esse paciente ele ganha camisas que tem o nosso slogan, ou xícaras, ou qualquer coisa que faça sentido para a comunidade, para as mulheres que engravidaram em 2025. Esse paciente ele ganha esses mimos. Esse paciente ele ganha consultas comigo ou com alguém do meu time de vez em quando. Ou seja, esse paciente está do meu lado. Esse paciente eu vou entrevistar num podcast, esse paciente eu vou criar conteúdo de collab com ele. É um paciente mais próximo. Eu vejo que essa é uma grande tendência, médicos já começarem a estruturar entre 10, no máximo 30, quais são seus pacientes VIPs e começarem a falar sobre eles. Por quê? Quem está dentro quer ficar, quem está fora quer entrar. E geralmente você vai precisar criar quais são essas regras desses pacientes promotores ou esses VIPs. A regra pode ser, olha, são os pacientes que há mais tempo estão comigo, ou aqueles que mais investiram no consultório em 2024 se tornaram os VIPs de 2025, aqueles que mais visitaram o meu consultório em 2024 se tornaram os VIPs em 2025, só que esse VIP precisa ser mostrado, fotos do encontro, você no seu stories, pelo menos uma vez a cada 15 dias falar sobre esses VIPs, recebeu ele, foi até a casa dele, marcou um café especial com esse paciente. Quanto mais você tiver a capacidade de mostrar que você está do lado dos seus, entre aspas, pacientes que estão mais ao seu lado, porque eu não quero falar dos melhores pacientes, mas aqueles pacientes que são mais VIPs, mais aqueles que estão fora vão querer participar, eles vão querer fazer parte disso, porque isso nada mais é do que uma gamificação, é um jogo interno que essa pessoa vai ter e vai querer fazer parte de tudo isso. Então, uma sugestão que eu te dou, já para 2025, pense em quais são as regras e quantos serão esses pacientes VIPs e comece. Você precisa de regra, quem serão eles, quantos são eles, quem serão eles e o que eles vão ganhar por ser VIP. E como é que o teu marketing vai mostrar esse paciente VIP? E aí nós vamos para mais uma questão de mentalidade. Não, Vitor, mas olha, só no meu caso, o meu paciente específico, na minha cidade, na minha especialidade, na minha região, ele não quer ser VIP, ele não quer aparecer. Mais uma vez, é uma questão de mentalidade. Você acha isso, mas você nunca fez isso, tá bom? É mentalidade. Basta ter o programa que dá certo. Vamos lá. Tendência de número 9. Conteúdo informativo versus conteúdo provocativo. Durante praticamente toda a história curta do Instagram com médico, a maioria, para não falar 99,999% dos médicos que têm Instagram, eles têm Instagram como uma mídia informativa. Então, basicamente, são só conteúdos informativos. Ele vira para esse médico e fala, olha, quantos quilos um paciente precisa perder para fazer a bariátrica? O que é a hiperplasia prostática benigna? Qual que é a diferença entre o sleeve e o bypass? O que é um tratamento por ondas de choque que você pode fazer? Bom, legal. Qual a diferença entre bioestimulador e botox? Então esse médico ele está acostumado a fazer muito conteúdo informativo. Até então tá ok. Só que eu vejo que para 2025 essa é uma tendência que eu notei em muitos médicos que cresceram de forma absurda em 2024. São médicos que souberam equilibrar. Eles fazem conteúdos informativos? Fazem, porque todo médico deve fazer. Mas eles colocam em prática muitos conteúdos que a gente chama de conteúdo provocativo. Eles são conteúdos que opinam mais. São médicos que saíram de cima do muro no seu Instagram. Então esse médico não fica ali só falando, olha, eu vou te falar, olha esse estudo que fala porque tela faz mal para os olhos do seu filho. Vamos supor que esse médico seja um oftalmopediatra. Legal. Não, esse médico ele vai começar a falar mal de tela, ele vai começar a falar mal de indústria farmacêutica. Alguns vão querer entrar nesse mérito, não digo que você tem que entrar. Outros vão falar mal de indústria do açúcar. Outros vão falar mal dessa cultura de influência, que as pessoas estão ficando ansiosas por conta dessa cultura de que a gente fica só cultuando esses
pseudo-influencers que nada trazem para... Ou seja, você tem que sair debaixo do mundo e provocar mais. Você tem que dar mais opinião. Você tem que levantar bandeiras. Você tem que lutar a mesma guerra que o seu paciente luta. E aí você vai trazer no seu conteúdo, é uma visão diferente de ver o conteúdo. Você vai trazer mais provocação no seu conteúdo. Você vai trazer mais opinião. Não é só chegar e falar assim, olha, por que o seu filho não deveria ver tela? Olha só a mudança do que eu virar e falar. Um pai que deixa filho ver, um filho de até 5 anos, mais de 2 horas de tela por dia, não é um bom pai. Você tá opinando. Obviamente que, gente, tem gente que é muito bom pai, que deixa esse menino ver 2 horas de tela, porque eu sou pai também, eu sei como que é. Como é que a gente vai segurar uma criança ali, muitas vezes a gente tá precisando trabalhar, deixar um pouquinho ver o celular. Só que você, como médico e que quer ser provocativo e opinativo, deveria sair de fora do muro e começar a dar opiniões mais duras. Ah, Vitor, mas eu posso ser cancelado? Pode. Só que na medida que você é um pouquinho cancelado, você vai ter muita gente te chamando. E é muito mais gente te chamando. E essas pessoas agendando consulta e querendo estar com você. Então eu vejo que conteúdo provocativo, ela é uma tendência. Sair só dessa questão de informar, isso tá muito sem sal. Ninguém mais entra no Instagram para ficar médico informando. Quer ver médico agora colocando a opinião na mesa. E agora nós vamos para a última tendência, que é a tendência de número 10. Se você chegou até aqui, olha como você é uma médica ou um médico comprometido com o seu 2025, né? E se você tá comprometido com o seu 2025, nada melhor do que você me mandar um direct ainda hoje e falar, Vitor, eu quero conhecer a sua mentoria CRM Black, que é a maior mentoria de marketing médico do país, que basicamente o CRM Black, ele vai pegar aquele teu CRMzinho verde que a faculdade de medicina te deu e vai transformar em um Black, um VIP, alguém que é empresário, trocar a mentalidade de médico por empresário. Nós vamos te ajudar a fazer todos os processos necessários para que em 6 meses você tenha uma revolução de faturamento no seu consultório, para você sair da medicina do volume e ir para a medicina do ticket, a medicina do ganho, tá certo? Então fica o convite para em 2025 você ter esse aumento significativo de faturamento e a mentoria CRM Black é o lugar. E aí um consultor meu vai te explicar, basta você entrar em contato e falar, quero saber mais sobre o CRM Black. Se você é médico e ainda não fez o CRM Black, você está perdendo muito tempo, porque querendo ou não, tempo também é dinheiro. O que você vai demorar sozinho ou com pessoas que estão começando hoje, que falam que são mentores, médicos que, olha, ele conseguiu fazer o consultório dele faturar meia dúzia de grana e agora virou mentor. O cara não entende nada de marketing, não entende nada de gestão. Aqui você está falando com uma empresa que tem 11 anos. Desde o primeiro Médico Celebridade de 2013, que foi lançado, 11 anos de história. Sabe muito de gestão de marketing para médicos, que é o que você precisa. Então o CRM Black é a mentoria para você. Se você chegou até aqui e quer saber qual que é essa tendência de número 10, essa tendência basicamente é inteligência artificial com automações em topo de funil de marketing. Olha só, inteligência artificial por meio de automações em topos de funil de marketing. Você vai falar, Vitor, não entendi nada. O que é essa tendência? Essa tendência é o que a gente tem usado muito na mentoria, no CRM Black, para escalar consultório. Lembra que eu te disse que você só vai ganhar muito a partir do momento que você escala o seu marketing, que você vai para um jogo de fazer tráfego pago, você vai para um jogo de fazer muito conteúdo, só que nessa medida você vai trazer muita gente com nível de consciência baixo. Lembra que eu te falei isso? Você vai trazer muita gente com nível de consciência baixo. Legal, e aí eu te falei na tendência de número 2 que você deveria ter um consultor de vendas para aumentar esse nível de consciência e vender mais. Maravilha, isso eu te disse. O que eu não te disse é, o que a gente tem testado muito, tem dado certo, é você colocar uma inteligência artificial já no começo, o que a gente chama do topo do funil de marketing. Quando essas pessoas passam a te conhecer, que clicam para saber mais, elas vão conversar ali num primeiro momento com uma inteligência artificial que vai fazer uma triagem, vai fazer algumas perguntas rápidas na hora para aquele paciente. Olá, me relata, você tem dor em qual local? Aqui. Você já fez tratamento, sim ou não? Não. Você tem convênio particular? Convênio. Tudo rápido para chegar e triar essas pessoas e chegar no teu comercial e dar o contato apenas daqueles pacientes que deixaram o WhatsApp, aqueles que realmente são o que a gente chama de CP, né? O ideal, o paciente ideal. Aquele paciente que tem o perfil ideal, ou basicamente o teu público-alvo. Uns falam a persona, mas basicamente é o ICP, aquele paciente ideal. O que a gente notou? Se você vai escalar o teu marketing, vai começar, ao invés de ter aquilo que todo médico tem, o que ganha pouco, mas ainda está começando, tem 5, 6 pessoas todos os dias perguntando o valor de consulta, como é que atende. Agora não, se você quer ganhar na escala, você precisa ter 100 pessoas todos os dias fazendo perguntas. Só que se você tem 100, 200, 300 pessoas, primeiro que sua secretária não vai dar conta, uma pessoa humana. Ela não vai dar conta de conversar com qualidade, eu te garanto. Com as 100 pessoas por dia, fora os outros follow-ups do 100 de ontem que ela precisa responder, do 100 de anteontem, não vai dar conta. Meu contrato segunda, não vai dar conta.
Segundo, que ela vai ter uma conversão muito baixa. E aí você vai achar que o problema é dela. Nossa, tá chegando 100 pessoas aqui, ela tá agendando só 7, só 5. Não, mas é isso mesmo. O que a gente precisa fazer é colocar uma inteligência artificial lá no topo do funil para conversar com esses pacientes e fazer uma triagem. Para chegar nela, apenas daqueles 100, 15, 20, 30 pacientes que realmente estão interessados, que aí sim ela vai conseguir fazer a venda consultiva, que é o que eu te falei na dica de número 2, nesse insight de número 2. Então a gente plugar a inteligência artificial em topo de funil para fazer triagem de pacientes é o que hoje já está acontecendo em muito consultório e é o que eu sugiro que você faça, tá bom? Se eu tivesse um consultório hoje e quisesse escalar, a primeira coisa que eu faria é, vamos plugar IA com automação. O que é automação? O paciente ele acabou de fazer uma pergunta, olha, o doutor atende Unimed, pronto, já entrou automação ali, já respondendo na hora, por meio de inteligência artificial, entendendo qual é a demanda dele, para entregar melhores respostas. Para que, em poucos minutos, a gente está falando de papo de 1 ou 2 minutos, esse paciente ele já passou por uma triagem e já deixou o WhatsApp, ou já passou pelo crivo e já caiu para a secretária humana agora, principalmente aquela consultora de vendas, fazer o agendamento do jeito que eu te ensinei. Então essa é a tendência de número 10, médicos que já estão plugando IA junto com automação em topo de funil, que é o que eu sugiro que você faça se você quer cada vez mais ganhar e na escala. O que eu te falo é o seguinte, se você não for para esse jogo da escala, muito provavelmente você não vai existir nos próximos anos. Por quê? Porque já tem muito médico indo para esse jogo. Eles estão dominando. É gente que está faturando. Gente, quando um teu colega começa a faturar 100, 200, 300, 400 mil na tua região, ele começa a dominar mercado, ele começa a ter mais dinheiro para investir em marketing, em tecnologia, em time. Já ele começa a dominar o mercado. A gente não pode deixar isso acontecer. Os meus mentorados não podem deixar isso acontecer. Você tem que ser esse médico que vai dominar. Então a escala é fundamental. Só que a escala, quanto mais eu escalo em Marte, menor a minha conversão, isso eu já te ensinei hoje, menor vai ser a conversão da minha secretária. Logo, você vai falar, então é melhor eu nem investir, Vitor, porque a conversão vai cair. Vai cair. Só que é o seguinte, antes eu tinha 5 pessoas me chamando e 3 agendavam. Agora eu tenho 100 pessoas me chamando, só que 10 agendam todos os dias. Olha a diferença entre ter 3 agendamentos e ter 10 e ter 15. É isso que eu espero que você entenda e faça. Com isso a gente encerra as 10 tendências de marketing médico para 2025? Não, porque eu ainda tenho uma 11ª tendência, só que essa tendência eu vou te trazer no próximo episódio, que eu vou dedicar um episódio inteiro sobre ela, que para mim ela é a principal de 2025, que é a gente agora ter uma ruptura em toda a história da medicina. Eu sempre falo que na medicina teve 2 períodos, o período da medicina generalista e o período da medicina por especialidade. Nós estamos indo para a terceira grande ruptura, para o terceiro grande período da medicina. Isso é uma visão que eu tenho, então é uma teoria minha, tá bom? Que é o da medicina das grandes demandas. E a medicina das grandes demandas, ela impacta todo o ecossistema médico. E é o que eu quero te trazer no próximo episódio, tanto no podcast, também em todos os canais de mídia que eu tenho. Na próxima semana a gente vai trazer, então, o que é essa medicina das grandes demandas, que isso é uma terceira grande revolução e que eu vejo que em 2025, quem entender esse conceito e souber explorar, vai longe, tá certo? E aí fica todo esse gostinho dessa 11ª tendência, ela ser tão especial que ela vai ter que ser dedicada pelo menos 1 hora completa para ser falado sobre ela. No mais, se você é médico e ficou até aqui o final, que 2025 seja o seu ano, que 2025 você saia da medicina do volume, porque isso só tá te dando trabalho, inchando tua operação, custando caro, te dando problema e não sobrando dinheiro no seu bolso. Que em 2025 você saia da medicina do volume e vá para a medicina do ticket. A medicina ganhar mais atendendo menos. Até porque quando você atende menos pacientes, quem é que sai ganhando é o teu paciente. Porque você tem mais tempo com ele e tempo de qualidade. Você está pleno e plena ali com ele. Eu desejo que você tenha todo o sucesso do mundo, que se possível a gente se vê na minha mentoria, em qualquer programa meu, seja nos meus cursos online, seja no meu mastermind, que você tenha todo o sucesso do mundo na sua carreira médica. E não se esqueça, o dinheiro que você não ganha é pela mentalidade que você não tem. E esse podcast é para te ajudar a aumentar essa mentalidade. Fica o convite para também você conhecer a mentoria CRM Black. Basta mandar um direct para mim e falar, Vitor, quero saber mais sobre a sua mentoria CRM Black. Vai ser um prazer te apresentar, porque o CRM Black vai revolucionar a sua carreira médica. No mais, até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!